cátions e ânions. Quando nós temos cargas em água, né? Cargas na água, aí essa água que inicialmente, a água sem sais, ela não conduz, tá? Quando a gente joga os sais em água, ela conduz, tá? Então, quando a gente quer fazer um experimento desse, que seja para que tenha condução de eletricidade ali nessa água, a gente faz o uso dos sais, tá? E falando um pouquinho dessa quantidade, qual a quantidade que nós devemos jogar desse sal em água, né? Então, vocês sabem que quando a gente quer fazer um sorinho caseiro, né? A gente pega lá e dissolve e coloca um pouquinho, uma pitadinha ou uma colher de cloreto de sódio, uma determinada quantidade de água, tá? Quando a gente faz a referência dessa quantidade de água, ou melhor, da quantidade de solvente, ser, por exemplo, 100 ml do solvente, né? Aí a gente pode dizer que quando eu consigo dissolver uma quantidade boa ou maior desse soluto, que é o cloreto de sódio, em 100 ml de água, eu posso dizer que esse soluto é solúvel em água, né? Ele gosta da água, acontece esse fenômeno das moléculas de água rodearem o cátion sódio e o ânion cloreto, né? Só que a gente tem um determinado limite. Isso não é qualquer quantidade que eu posso jogar, né? O que eu sempre falo, não sei se já usei essa frase com vocês, eu não consigo jogar um caminhão de sal em 100 ml de água, né? Existe uma quantidade que é em torno de 37 gramas de cloreto de sódio que eu consigo jogar em 100 ml de água, que ainda será solúvel, tá? Só que isso varia. Varia do quê? Varia de sal para sal, tá? Então, nem todos os sais, se quiserem anotar aí essa frase, tá? Nem todos os sais têm o mesmo comportamento, tá? Tem sais que são muito solúveis, ou seja, dissolvem uma quantidade boa de sal, né? O solvente consegue dissolver uma boa quantidade de sal. No caso, o solvente, a gente pode pensar aqui, no caso, nesse momento, água, tá? Tem sais que são muito dissolvidos em água. Tem outros sais que não são tão dissolvidos em água assim, tá? E isso depende do quê? Isso depende da fórmula química do sal, tá? Então, quero que vocês anotem aí outra observação que, dando uma olhadinha nessa tabela, tá? A gente pode chegar a algumas conclusões, tá? Por exemplo, olhando, vocês estão vendo que nesse quadro, bem à esquerda, nós temos os ânions, tá? Os ânions desse sal, as possibilidades de ânion dos sais. Na coluna central, nós temos os cátions, né? Os cátions que podem estar ligados a esses ânions, tá? E à direita nós temos a solubilidade desses sais, formados por cátions e ânions, formado por esses cátions e ânions. Ou seja, fazendo um levantamento e dando uma olhada, por exemplo, na primeira linha, né, a gente pega o ânion nitrato. O ânion nitrato, ele é amplamente solúvel com qualquer cátion. Ou seja, se eu tiver o ânion nitrato ligado com o cátion sódio, ele vai ser solúvel. Se eu tiver o ânion nitrato ligado com o cátion cálcio, ele vai ser solúvel, tá? Só que nem sempre é assim, tá? Por exemplo, quando a gente pega os ânions da família 7A, né, que são ânions que são derivados de elementos químicos da família 7A, que são chamados de halogenetos, ali a quarta linha, né? Por exemplo, o flúor, cloro, bromo e iodo, eles são os halogênios, né? E quando viram ânions, eles são chamados de halogenetos. Os sais formados quando tem a presença desses ânions, nem todo sal é completamente solúvel, como é o caso do cloreto de sódio, né? Então, em vez de o ânion, o cátion, no caso, ser ligado ao cloreto, ser o sódio, por exemplo, se ele for a prata, se ele for o cobre, né? Esses cátions que estão aqui na quarta linha aqui, quando nós tivermos um ânion cloreto ligado a um desses cátions aqui, já esse sal não vai ser tão solúvel assim, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem o cloreto de prata, esse sal é praticamente insolúvel, tá? Ou seja, a gente vai começar a colocar esse sal, que é um sólido, vai começar a colocar em 100 ml de água e ele não vai conseguir dissolver muito, não. Ele vai conseguir dissolver um pouquinho, né, um pouco, mas muito pouco. O que é totalmente oposto quando a gente tem o sódio
e a gente coloca, né, a gente tem o cloreto de sódio, né, o cloreto ligado ao cátion sódio, que é totalmente solúvel, né? Vocês sabem aí do sorinho caseiro, né, que o cloreto de sódio é solúvel em água. Já quando eu troco o cátion, o cátion sódio, por exemplo, pelo cátion prata, né, formando o cloreto de prata, esse sal praticamente vai ser insolúvel, né? Então, tem os slides impressos aí, né? Nós estamos utilizando um dos slides aí da nossa aula, tá? O que nós fizemos lá naquele software antes, tá? Nós trabalhamos com a molécula do gás metano, né? Nós trabalhamos com a molécula da amônia e falamos também da molécula de água, né? Geometria angular, piramidal e tetraédrica, tá? O que eu quero deixar claro para vocês aqui nesse momento aqui, tá? Então, assim, ó, pegando como exemplo a molécula do gás metano, tá? O que nós fizemos lá antes, então, né? Nós fizemos a estrutura de Lewis, colocamos o carbono, colocamos os 4 átomos de hidrogênio, né? Aí eu mostrei para vocês que a geometria, quando uma molécula, né, é formada por um átomo que se liga a 4 átomos a outros 4 átomos, né, no caso do CH4, né, a geometria dessa molécula é tetraédrica, né? Foi isso que eu mostrei para vocês na primeira parte, tá? E seria algo assim, né, em 3D, né, digamos assim, tá? O que eu quero que vocês anotem aí nesse momento é que quando vocês forem fazer a estrutura de Lewis, né, digamos assim, vocês vão fazer a estrutura de Lewis agora da molécula que é um carbono ligado a 4 átomos de cloro, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar a estrutura de Lewis, né? Vão colocar o carbono, vão colocar os 4 cloros, vão fazer o compartilhamento dos elétrons ali, tá? Mas, sempre que vocês fizerem a estrutura de Lewis e essa molécula estiver compartilhando, tá? Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. Sempre que essa molécula tiver 4 compartilhamentos de elétrons, que aqui no caso está especificando, né, 4 pares de elétrons, né, ou 4 compartilhamentos de elétrons, tá? Essa molécula sempre terá geometria tetraédrica, tá? Sempre, tá? Pegando aqui a questão agora usando o exemplo a molécula de amônia, tá? Então, o que nós falamos de molécula de uma molécula, né, que tem 3 pares de elétrons usados em ligação, né, fazendo ligações químicas, compartilhados em ligação química, e um par de elétrons não ligante, ou seja, no total ela tem 4 pares de elétrons, sendo que 3 estão sendo usados em ligação química e um não compartilhado, tá? Se nós tivéssemos uma outra molécula qualquer, que fosse formada por um átomo sendo ligado a 3 outros átomos, tá? Muito parecido com a molécula da amônia, tá? E acontecesse exatamente esse fato aqui, ou seja, 3 compartilhamentos de elétrons e sobrasse um par não ligante, essa molécula, né, que eu estou fazendo um paralelo com a amônia, né, mas essa molécula também teria o mesmo tipo de geometria, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O comportamento dos elétrons que vocês estão vendo através desses exemplos, se nós tivermos outras moléculas que têm exatamente o mesmo comportamento, essas outras moléculas terão a mesma geometria que essas aqui. Tá? Então, é o que esse quadro e o anterior, tá, dessa parte aqui também estão querendo mostrar. Tá? Então, assim, ó, quando vocês fizerem, como é o caso aqui da molécula de... Vocês vão ver, né, futuramente aí na química orgânica, né, nós temos aqui a molécula do formol, tá, do aldeído fórmico, tá? Quando acontecer de fazer estruturas de Lewis e acontecer 3 compartilhamentos de elétrons fazendo ligações químicas, tá? Essa molécula vai ter a geometria trigonal plana, tá? Se eu tiver um outro exemplo que aconteça isso, um átomo fazendo 3 compartilhamentos de elétrons com outros 3 átomos, a geometria dessa outra molécula vai ser a mesma geometria que a molécula do aldeído fórmico, tá? Então, depois deem uma olhadinha com calma nessa tabela, tá? Para verificar se vocês conseguiram entender essa questão, né? Esses exemplos que estão aqui, se nós tivermos outras moléculas com o mesmo comportamento em relação aos elétrons que essas moléculas, elas terão o mesmo tipo de geometria,
né? Foi o que eu falei para vocês lá em relação ao clorofórmio, né? O clorofórmio também tem geometria tetraédrica, porque o tipo de comportamento do compartilhamento dos elétrons são 4 pares de elétrons compartilhados. Então, como é o mesmo comportamento que para o metano, a geometria é a mesma, a geometria é tetraédrica. Tá bom, pessoal? Eu tirei o ito, coloquei o oso, tá? De acordo com a tabelinha anterior lá, ácido hipocloroso, tá? Bom, e aí eu pedi na sequência para vocês resolverem a letra E, né? Então, a letra E, eu tenho que fazer o inverso, né? Eu estou vendo que o nome do ácido está acabando com hídrico. Consequentemente, se eu pegar a tabelinha lá de correlação, o nome do ânion acaba com eto, né? Então, qual é o ânion que está ligado ao hidrogênio desse ácido? É o ânion brometo, o Br, né? E para formar o ácido é HBr. Agora, perguntinha para vocês, né? Como é que eu sei que é HBr e não H2Br ou HBr2, né? Como que eu sei isso? Eu tenho que olhar, então, qual que é a carga do ânion, né? O Br menos, ele tem uma carga negativa, é o ânion brometo, né? Para ser balanceado uma carga negativa do ânion brometo, eu preciso balanceado com a carga do H+, né? Então, é uma carga positiva do íon H+, uma carga negativa do ânion brometo, tá? Então, por isso é 1 para 1, tá? E não 2 para 1, nem 2 de hidrogênio, nem 2 de bromo. É 1 para 1 nesse caso aqui, tá? Então, como que eu faço? Eu faço o caminho contrário. Eu verifico o final do nome do ácido, né? Volto lá na tabelinha e verifico que o nome do ânion acaba com eto, tá? Consequentemente, o nome do ânion é brometo. Bom, então, a letra C. Olhando a letra C, quem que é o ânion lá da letra C? O ânion da letra C é o... Como que é o nome desse ânion aqui? Ó? SO3, 2 menos. É o sulfito, tá? Então, o que eu tenho que observar aqui agora? Se o nome do ácido do ânion acaba com ito, o nome do ácido acaba com oso. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho essa pequena alteração em ácidos que contêm enxofre, né? Não é sulfoso, e sim ácido sulfuroso, sulfuroso, tá? Eu tenho essa pequena alteração do UR além do oso, tá? E para a letra D, né? Então, o ácido nítrico, né? Se o nome do ácido acaba com ico, é porque o nome do ânion acaba com A. Eu estou falando do ânion nitrato, né? Quem que é o ânion nitrato? O ânion nitrato é NO3, uma menos, né? Então, se ele tem a carga menos 1, é porque o hidrogênio tem a carga mais 1, né? Então, é 1 para 1 também, né? Então, o ácido nítrico tem essa fórmula aqui, tá? HNO3. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar? Beleza? Tá? Bom, então em relação à nomenclatura, né? A nomenclatura, nós temos aquela correlação da tabela que vocês devem seguir. Devem utilizar a tabela de ânions, né? Essa tabela que fica no verso aí da tabela periódica de vocês, tá? O que está faltando então em relação a ácidos, tá? A classificação que eu quero que vocês incluam aí, pode escrever ao lado desses exemplos aí, tá? Que é uma classificação em relação à presença ou não de oxigênio nesses ácidos, tá? Então, quando o ácido tem oxigênio, como é o caso da letra a gente diz que é um ácido oxigenado, tá? Porque ele tem oxigênio, tá? Então escrevam aí ao lado, esse aqui é um ácido oxigenado, também chamado de oxiácido, tá? Vamos fazer assim, em vez de chamar de ácido oxigenado, já vamos chamá-lo de oxi, tá? Fica melhor. Tá? Ele é um ácido oxigenado, também chamado de oxiácido, que ele tem oxigênio na sua fórmula, tá? Já o HF, né, o ácido fluorídrico, ele não tem oxigênio na sua fórmula, portanto, ele é um ácido, tá? E assim eu posso fazer a classificação de todos os ácidos que nós temos aqui, né? Então, o ácido sulfuroso, né, como vocês estão vendo, tem oxigênio, tá? O ácido nítrico oxiácido, né, porque ele tem oxigênio também.
e o ácido bromídrico, um hidrácido. Tá? Tem uma classificação em relação à presença ou não de oxigênio na fórmula desses ácidos. Tá? Bom, essa informação da quantidade de oxigênios em relação à quantidade de hidrogênios, tá? A gente tem essa classificação importante para utilizar numa avaliação da força desses ácidos, tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação com relação à força desses ácidos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vocês podem colocar aí no caderno, eu vou colocar aqui no cantinho. Então, para hidrácidos, tá falando sobre a força, né? Nós temos o quê? Que o Cl, o ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico, tá? São considerados ácidos fortes. Tá? Eu vou já ampliar aqui, tá? Não se preocupem que eu já vou deixar um pouquinho maior aqui. Eles são ácidos fortes, tá? Na sequência, né? O que normalmente os materiais fazem, né? O HF é considerado um ácido moderado, tá? E os demais são considerados ácidos fracos, tá? Por exemplo, quem são exemplos aí de ácidos fracos, tá? Eu posso dizer aqui que o H2S, o sulfeto de hidrogênio, é um ácido fraco. Os demais são hidrácidos fracos, ácidos fracos, tá? Então, essa classificação é em relação aos hidrácidos, tá? E em relação aos oxiácidos, o que a gente tem em relação aos oxiácidos? Oxiácidos, tá? Nós temos a seguinte classificação. Eu tenho que fazer, ó, atenção aqui agora, eu tenho que fazer o número de oxigênios, eu vou abreviar aqui, menos o número de hidrogênios. Tá? Então, é uma pequena fórmula que eu tenho que fazer ali, né? Que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, olhando para a fórmula desse ácido. Tá? Então, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios para oxiácidos. Tá? Então, o que a gente tem? Nós temos também uma classificação. Se essa continha resultar, né, esse número de oxigênios menos o número de hidrogênios, resultar no número 3, o ácido é considerado muito forte. Tá? Se essa continha resultar em 2, o ácido é considerado forte. Tá? Em 1, o ácido é considerado moderado. Tá? E 0, o ácido é considerado um ácido fraco. Então, é uma continha que eu tenho que fazer, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Tá? Então, se esse resultado for 3 é muito forte, 2 forte, 1 moderado e continha de 0 é fraco. Tá? Então, só deixa eu organizar aqui, né? Para ficar depois, né, bem visível para vocês aqui a classificação. Tá? Então, mais ou menos aí, tá? Nós temos essa classificação, tá? O que eu quero que vocês anotem aí, tá? Que nós temos, né? Vocês sabem da química, né? Que nós temos uma exceção, tá? Se nós fizermos a continha para o ácido carbônico, qual é a fórmula do ácido carbônico? O ácido carbônico é H2CO3, né? Se nós fizermos a continha aqui para o ácido carbônico, é 3, né? 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, a continha seria igual a 1, né? E é moderado. Porém, né, como já estou falando para vocês, o ácido carbônico é uma exceção, é um ácido fraco. É ácido. Então, anotem aí, nós temos essa exceção. Apesar da continha do ácido carbônico resultar igual a 1, né, o ácido carbônico é considerado um ácido fraco, sendo, portanto, uma exceção, pequena exceção a essa regra. Tá bom, pessoal? Então, era essa o que faltava eu falar aqui para vocês em relação à questão da força dos ácidos, tá? Então, é bem importante, por exemplo, vocês saberem, né, que, pegando um exemplo clássico aí, né, do H2SO4, né, que é o ácido sulfúrico, né, dando mais um exemplo aqui, ó, o H2SO4, um dos ácidos mais utilizados que a gente tem na indústria, né, o ácido sulfúrico, né, se eu fizer a continha ácido sulfúrico, 4 menos 2, 2. Portanto, o ácido sulfúrico, né, é considerado um ácido forte.
tá? Então, podem anotar aí mais um exemplo, certo, pessoal? Então, é bem importante vocês terem essa noção da força dos ácidos, tá? Além disso, tá, eu vou resolver esse exemplo aqui em cima, tá? Se vocês quiserem copiar aí no caderno, né, de uma forma mais organizada, né? Quando eu pego e jogo o ácido sulfúrico em água, agora 2SO4 em água, o que vai acontecer com esse ácido, né? Ele vai sofrer uma ionização. Consequentemente, ele vai liberar os íons H+. Ele vai liberar os dois íons H+, que ele tem ali, os dois hidrogênios, né? Mas vai liberar também o ânion, que é o sulfato, né? SO4 2-, tá? Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui em cima no slide, tá? É o processo de ionização do ácido sulfúrico. Né? Ele tem dois hidrogênios, esses dois hidrogênios vão se ionizar, vão formar dois prótons, tá? Mas também vai formar o íon, né, o ânion sulfato. Então, aqui que vem o nome também, né? Se o nome do ânion que está ligado aos hidrogênios se chama sulfato, acaba com um ato, né? O nome do ácido só que não é ácido sulfúrico, e sim ácido sulfúrico, tá? Então, anotem aí ácido sulfúrico, que é o exemplo que estava no slide lá de antes, né? A exceção lá da nossa regra da nomenclatura, tá, pessoal? Então, só mostrando para vocês um exemplo aí da ionização do ácido sulfúrico. Alguém mais travou tudo? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Só deem um ok? Foi só o Jean? Tá travando bastante? Todos? Como é que é? Tá travando para todo mundo? Tá cortando o som ou aqui também o áudio? Tá cortando muito o áudio. Tá, tá. Eu vou fazer assim então, pessoal. Tá travando o áudio, tá? Tá cortando. Bom, eu vou fazer assim então, pessoal. Fiquem aí, permaneçam aí, que eu só vou dar um F5 aqui na minha web, tá? Eu vou, por esse motivo, daí eu vou acabar saindo, né? E depois eu vou acabar voltando, tá? Então, fiquem aí, né? Quem tá tudo ok com a sua rede, né? Eu vou dar um F5 para ver se é a minha aqui ou às vezes alguma coisa em relação ao provedor da UNOESC, tá? Fiquem aí que eu vou só reiniciar. Se não estão me ouvindo bem, vou escrever, tá? Só para quem não está conseguindo me escutar. Vou reiniciar para ver se melhora, tá? Tá, eu vou só dar um F5 aqui para ver se melhora um pouquinho a questão do som. Tá bom, pessoal? Já retorno. Fiquem aí. Oi, pessoal, retornei. Me respondam ali no chat se melhorou alguma coisa ou não. Por favor, só me deem um feedback aí se está cortando muito ainda ou não. Pessoal, tudo bem? Melhorou um pouco? Melhorou? Tá, me avisem novamente, tá? Se estiver travando muito, se estiver cortando muito, me avisem que eu dou uma outra atualizada aqui, tá? Para voltar a melhorar essa situação, tá? Bom, então, eu vou prosseguir, tá, pessoal? Eu vou prosseguir então, tá? Então, estamos finalizando aqui a questão da força dos ácidos, tá? Bom, só para a gente finalizar mesmo, tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui em relação, então, ao ácido nítrico, né? Então, fazendo aquela continha para o ácido nítrico, né? Nós temos o número de oxigênios que é 3, menos a quantidade de hidrogênios que é 1. 3 menos 1, 2, né? O ácido nítrico é um ácido forte, tá bom, pessoal?
Então, bastante importante para vocês essa identificação da força dos ácidos, tá? Eu cortei a minha câmera também, porque os demais professores estão relatando que às vezes com a câmera ligada ele colabora para travar mais ainda, tá, pessoal? Então, por isso que eu cortei o meu vídeo, tá bom? As informações que a gente tem, né? Nós temos o M1, que é a massa do soluto, tá? É 142 gramas. Sempre que eu utilizar ali, na ficha ali, o 1, eu estou me referindo a soluto. Pessoal, se quiserem anotar isso, o 1 se refere a soluto. Tá? Vou até escrever aqui em cima, tá? O 1, escrito 1, né? O 1 na frente se refere a soluto, tá? E o 2 se refere a solvente. O 2 é solvente, tá? Então, o M que tem ali é a massa. Se eu coloquei 1, é a massa de soluto, tá? Bom, então eu tenho que. Mas porque, como que você definiu, professor, que esse é o soluto, né? Porque eu tenho, nesse caso, eu estou falando de uma solução em água, tá? Então, se a solução. Não está sendo falado nada, né? Mas se não está sendo falado nada é porque muito provavelmente eu estou fazendo essa solução em água, tá? Se eu estou fazendo essa solução em água, muito provavelmente o solvente será água. Consequentemente, esse aqui é o soluto, né? O sulfato de sódio é o soluto, tá? Então, qual que é a massa do soluto? 142 gramas, tá? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o V. O V é o volume da solução, que é igual a 0,5 litros, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho a massa do soluto e tenho o volume da solução, tá? Então, o que que vocês fariam no laboratório? Em laboratório, vocês deveriam pegar o frasco, né, de sulfato de sódio, né, só lembrando, né, por isso que a gente falou da nomenclatura até agora, né, qual que é a fórmula do sulfato de sódio? Na2SO4, esse é o sulfato de sódio, tá? Por isso que a gente falou da fórmula e da nomenclatura de sais, né, até o momento, né, para chegar nesse momento aqui, vocês já saberem qual que é a fórmula do sal, né? Então, essa é a fórmula do sulfato de sódio, tá? Então, eu tenho que a massa de soluto, a massa de sulfato de sódio, que é 142 gramas, e tem o volume da solução. No laboratório, vocês iriam, né, pegar o frasco desse reagente, iriam lá na balança com um becker ou com um vidro relógio e pesariam essa massa, né, mediriam essa massa aqui de sulfato de sódio. Pegariam a espátula e iriam colocando ali até chegar nessa massa, tá? Bom, na sequência, como que vocês preparariam essa solução? Então, para fazer o preparo da solução, tá? Nós sempre fazemos o preparo da solução nesse frasco aqui, tá? Qual que é o nome desse frasco aqui mesmo? Qual que é o nome dessa vidraria? Se chama balão volumétrico, tá? É nessa vidraria que nós fazemos o preparo das soluções, tá? Então, eu pegaria essa massa de sulfato de sódio, colocaria um pouco dela apenas, não tudo, eu colocaria depois que eu já pesei, né, depois que eu já tenho essa massa, né, eu posso utilizar um outro becker e pegar um pouquinho dessa massa e ir dissolvendo com um pouquinho de água, tá, pessoal? O correto é fazer isso e não pegar toda a massa e já tentar dissolver tudo junto, tá? Porque eu posso não conseguir dissolver, tá? Então eu vou pegando um pouquinho de sulfato de sódio e vou dissolvendo num pouquinho de água. Evidentemente que eu já tenho essa massa pesada, tá? Então eu vou dissolvendo pouquinho a pouquinho e vou adicionando ao balão volumétrico, tá? Então eu vou adicionando, vou dissolvendo, vou adicionando, vou dissolvendo, vou adicionando. Digamos que eu cheguei mais ou menos nesse volume aqui, ó. Mais ou menos eu cheguei nesse volume aqui, tá? Então o que que eu faço com o restante do volume que, né, o meu menisco está aqui, ó. Para chegar no volume que eu quero, que no caso é o 500 ml, né, 0,5 litro 500 ml, eu preciso completar esse volume restante aqui com água, tá? Então é dessa forma que eu preparo uma solução, tá? Então eu já tentei detalhar ali preparo de soluções, né? Mas vamos falar de fórmula, vamos falar apenas de matemática agora, né? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular
calcular a concentração em gramas por litro, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso da massa do soluto e preciso do volume da solução. Essa é a fórmula da concentração comum, que é a fórmula que vocês anotaram no slide anterior. Tá? Então, nós temos a massa do soluto e temos o volume da solução. Né? Então, simplesmente fazendo a aplicação dessa fórmula, tá? 142 gramas, sempre deixem as unidades, ver qual é a unidade final que vocês vão ter, dividido por 0,5 litros. Então, é essa fórmula, é essa substituição de valores que vocês vão ter na fórmula. Tá? Então, quando eu faço essa continha, né, façam aí na calculadora, né, para verificar se está tudo certo. 142 gramas dividido por 0,5, né, é 284 gramas por litro. Tá? Então, se eu fizer a pesagem, né, eu vou colocar aqui em cima para não ficar muito fluido lá embaixo, tá? Nós continuamos tendo que a massa do soluto é 142 gramas de sulfato de sódio, tá? Na2SO4. Tá? Então, nós continuamos tendo 142 gramas desse sal. Tá? Que mais informações eu preciso, né? Então, para calcular o mol, ou o número de mol, eu preciso da massa molecular, né? Que naquela fórmula, tá? E essas fórmulas sempre vão ser dadas para vocês, né? Quando vocês tiverem, por exemplo, uma avaliação, né? Vocês vão poder usar a fórmula, tá? O que eu preciso para calcular, então, a massa molecular, tá? Então, a massa molecular, como eu falei para vocês, é o somatório das massas atômicas desse sal, tá? No caso aqui do Na2SO4, tá? Então, como nós vamos, vou tirar aqui, tá? Nós vamos fazer, então, o cálculo da massa molar, ou também chamado de massa molecular. Tá? Então, aqui embaixo agora eu vou fazer esse cálculo da massa molar ou da massa molecular. Tá? Então, para fazer esse cálculo, vocês devem olhar para a fórmula do composto, que está aqui em cima. Tá? Então, eu vou destacar aqui em vermelho, tá? A fórmula do composto, a fórmula do composto está aqui em cima. Tá? Então, a quantidade de átomos que nós temos nessa fórmula, tá? Vou tentar inventar moda, acabei me atrapalhando. Deixa eu usar aqui um retângulo, tá? Então, o nosso composto de interesse é esse aqui, é o sulfato de sódio. E aqui embaixo eu vou calcular a massa molecular. Como eu disse para vocês, a massa molecular é o somatório das massas atômicas, né? Então, olhando para a fórmula do composto, o que nós temos? Nós temos sódio, tá? Então, o que vocês vão precisar agora? Né? Vocês vão precisar da tabela periódica, tá? Vocês vão precisar da tabela periódica para a gente fazer esse cálculo da massa molecular desse sal. Tá? Então, peguem aí a tabela periódica para me ajudar. Tá? Então, temos sódio. Já vimos em aula, né? Falamos bastante sobre isso, falamos bastante sobre a massa atômica. Tá? Então, se vocês pegarem a tabela periódica aí, vocês derem uma olhadinha na tabela periódica, a massa atômica do elemento químico sódio é 22,99. Tá? Nós vamos arredondar 22,99, nós vamos arredondar a massa atômica para 23, para ficar mais fácil em termos de cálculo. Então, a massa atômica do sódio é 23, tá? 23. A gente pode aí fazer uma aproximação de unidade de massa atômica para grama, né? Então, 23 gramas de sódio, tá? Tudo bem, pessoal? Acharam lá a massa atômica, né? Já usamos essa informação em outras aulas, tá? A massa atômica do sódio, então, arredondando, fica 23, tá? Então, eu olho lá na fórmula e a quantidade de átomos de sódio que nós temos nessa fórmula é 2. Então, eu tenho que levar em conta esse 2 e multiplicar por 2. Tá? Então, multiplicando por 2, nós temos 46 gramas de sódio em 1 mol de sulfato de sódio. Nós temos 46 gramas de sódio. Da onde eu tirei essa informação? Massa atômica da tabela periódica desse átomo. Tá? Então, a gente prossegue esse cálculo e a gente faz para o sódio, né? Olho para a fórmula. O que nós temos na fórmula? Nós temos o enxofre.
Tendo a tabela periódica, qual que é a massa atômica do enxofre? É 32,07, que eu, nesse caso aqui, eu vou arredondar para 32 para facilitar nossos cálculos. Tá? Então, 32 é a massa atômica do enxofre. Tá? 32 gramas. Eu só tenho um enxofre, né? Então fica 32 gramas. E o oxigênio? Né? Oxigênio, se você der uma olhada na tabela periódica, a massa atômica do oxigênio é... Algumas tabelas trazem 15,99, né? 15,99. A minha está 16, tá? Mas podem arredondar para 16 para facilitar os cálculos, né? 16 gramas. Qual a quantidade de oxigênio que nós temos na fórmula, né? O 4 pertence ao oxigênio, a quantidade de oxigênio e não a quantidade de enxofre, tá, pessoal? Então, eu tenho que multiplicar por 4, tá? Então, 16 vezes 4, né? 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 64 gramas de oxigênio nós temos na fórmula de 1 mol de sulfato de sódio, nós temos 64 gramas de oxigênio. Tá? A fórmula desse sol, tá? Tem a massa de 142 gramas. Tá? Então, 1 mol de sulfato de sódio tem 142 gramas. Tá? Bom, então o que nós precisamos? Nós precisamos agora utilizar essa informação, né? Então, voltando aqui, né, na questão da fórmula, nós vamos calcular agora, então, o número de mols. Para calcular o número de mols, o que eu preciso? Eu preciso da massa do soluto, que é 142 gramas, dividido pela massa molecular, que é o MM1 maiúsculo, né, que é 142 gramas por mol. Tá? Então, eu estou calculando aqui agora o número de mols que nós temos nessa quantidade de sal utilizada. Tá? Então, fazendo aí, né, uma continha de matemática, né, que não é muito difícil, né, nós sabemos que o N1, o número de mols nessa solução é de 1 mol de sulfato de sódio. Tá? Nós temos 1 mol de sulfato de sódio sendo utilizado no preparo dessa solução. Tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Tudo certo? Não cortou mais o som? Tá? Então, nós temos 1 mol de sulfato de sódio utilizado para preparar essa solução. Tá? Bom, então, só relembrando, né, dei uma olhadinha no caderno, o que nós precisamos, então, para calcular ali a concentração em mol por litro, né? Nós precisamos da quantidade de matéria, nós precisamos do mol, de solução, dessa quantidade de sol utilizada, e nós precisamos do volume da solução, né? Então, aí nós chegamos aí ao valor da concentração em mol por litro, tá? Tá meio poluído aqui agora, deixa eu ver onde que eu vou fazer essa continha, acho que eu vou fazer aqui embaixo, vamos ver se cabe, tá? Então, o M expressa aí a quantidade, a concentração em quantidade de matéria ou em mol por litro, tá? Então, o que eu tenho, o que eu preciso para calcular a concentração em mol por litro, né? Eu preciso do N1, que é a quantidade de mol, então tem 1 mol, dividido pelo volume da solução, que é 0,5 litros, que está sendo dado ali no enunciado. Nós chegamos, então, a essa substituição de valores aqui na fórmula, tá? Então, se eu fizer essa continha, né, como eu disse para vocês antes, né, quando eu divido por meio, quando eu divido por 0,5, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Então, a concentração da minha solução expressa em quantidade de matéria, 1 mol por litro é 2 mol por litro, tá? Esse é o resultado dessa concentração da solução agora em mols por litro, ou mol por litro. Então, nós temos essa condição aqui, que é a condição que eu desejo. Ou seja, eu quero preparar essa solução diluída, com essas características. Opa, diluída. Deixa eu corrigir aqui. Diluída. Então, é essa condição que eu quero, é essa solução que eu quero preparar. Tá? Eu quero preparar essa solução com essa característica. Tá? Eu quero preparar um volume de 500 ml. Né? Então, o que eu posso fazer? Se vocês estivessem indo fazer isso no laboratório, e vocês lá fossem selecionar algumas vidrarias e alguns materiais para preparar essa diluição, vocês deveriam ir lá na estante lá das vidrarias, deveriam pegar um balão volumétrico
e o volume do balão volumétrico, vocês já saberiam, poderia não, deveria ser, né, 500 ml, né? Então, vocês já sabem o volume que vocês querem preparar e sabem a concentração que vocês querem preparar. Tá? Por algum motivo, a concentração é essa. Tá? Por outro lado, né, vocês sabem, então, a condição da solução mais concentrada, né? Então, vocês sabem que a concentração da solução mais concentrada é 0,1 mol por litro. Né? Como vocês estão vendo, os zeros ali que estão após o número 1, né, não fazem diferença, né, não vão mudar esse número. Tá? O que conta mesmo, o que vale são esses zeros à esquerda. Tá? Os zeros após a vírgula. Tá? E o volume dessa solução mais concentrada, eu quero saber. Agora aqui é o ponto-chave, tá, pessoal? Prestem bem atenção. Esse volume, que é a nossa incógnita, tá? É o volume que a gente quer descobrir, evidentemente, né? Matematicamente falando, é o volume que a gente quer descobrir. Mas qual que é o significado desse volume que nós queremos descobrir, né? Então, nós temos esses dados da solução mais concentrada. Tá? Então, nós queremos descobrir esse volume. E o que significa, então, esse volume? Tá? Então, como eu falei para vocês no slide anterior, esse volume é o volume que nós deveremos pegar do frasco da solução mais concentrada. Tá? Então, nós iremos lá com uma pipeta. Se essa solução concentrada está armazenada num balão volumétrico, nós vamos lá com uma pipeta e pegamos aí o volume que nós vamos calcular. Tá? Então, nós vamos calcular esse volume e é esse volume que nós vamos pegar da solução mais concentrada. Tá bom, pessoal? Entenderam aí os dados que eu estou retirando? Certo? Tá? Então, o que nós temos até o momento? Né? Então, na verdade, eu tenho essa relação, né, que é a quantidade de matéria na solução mais concentrada, ou inicial, né, tanto faz, é igual à quantidade de matéria na solução mais diluída. Tá? Esse é o princípio aqui da diluição. Né? A quantidade de matéria, o mol, se mantém. O que vai variar é o volume da solução. Tá? Opa, deixei um pouquinho grande demais, deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Tá. Então, eu posso escrever de uma outra maneira. Né? Quantidade de matéria é representada pelo símbolo N. Né? Eu posso escrever aqui N, NC, que se refere à concentrada, né? O número de mols da solução diluída ND. Tá? É a mesma coisa. Escrever ali texto corrido ou escrever a representação aqui pelas NCND é a mesma coisa. Tá? Bom, então nós temos essa condição, né? Essa é a condição da diluição, né? E nós podemos começar então por aquilo que a gente sabe. E o que a gente sabe são todas as informações sobre a solução mais diluída, né? A concentração e o volume da solução mais diluída permitem que a gente calcule o número de mols dessa solução mais diluída. Então, a gente pode fazer isso, né? A gente pode colocar aqui do lado, né? O ND. O que vai ser o ND? O ND vai ser a concentração dessa solução mais diluída, ou seja, 0,001 mol por litro, multiplicado, então, pelo volume dessa solução mais diluída, tá? Que é 0,5 litros. Isso que a concentração nós estamos trabalhando em litros, né? Do outro lado da equação, o que a gente sabe? Né? Do outro lado da equação, nós sabemos o valor da concentração da solução mais concentrada, que é 0,1 mol por litro. Deixa eu ajeitar aqui porque não ficou bem certinho, né? 0,1 mol por litro. Porém, não sabemos qual o volume. Né? É o que queremos descobrir. Qual é o volume dessa solução mais concentrada que vai ter esse número de mols. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Só substituir, então, na equação geral aqui da diluição, substituir os valores. Tá? Basicamente é o MV, né? Que eu expliquei no slide anterior. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida? Beleza? Tudo bem? Então, tá. Então, olhando para essa equaçãozinha, o que nós temos, né?
nós temos 3 informações só para calcular o volume, né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Podemos aqui isolar o volume, né? Aqui eu posso chamar de VC, né? Que eu não coloquei ali em cima, mas eu vou colocar que é VC, que é o volume da solução mais concentrada. Então, quando a gente faz esse cálculo, né, nós chegamos que do lado direito fica 0,0005 mol dividido por, né, eu vou passar o 0,1 para o lado direito dividindo, então vai ser dividido por 0,1 mol por litro. Então é dessa maneira que fica aí a nossa continha, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Tá? Então o volume da solução mais concentrada vai ser 0,0005 dividido por 0,1. Então, o volume da solução mais concentrada que eu vou ter que pegar será igual, então, deixa eu escrever aqui, VC vai ser igual, então, a 0,005 litros, ou é a mesma coisa que 5 ml. Acho que usando valores fica um pouquinho mais claro para vocês, né? Então, para igualar o número de mols da solução mais diluída com o número de mols da solução mais concentrada, eu deverei pegar da solução mais concentrada 5 ml apenas, somente 5 ml. Tá? Esse é o volume que eu tenho que pegar do frasco da solução mais concentrada, colocar num balão volumétrico vazio e completar com água até qual volume? Até o volume lá de 500 ml, que é o que eu quero preparar. Certo, pessoal? Então, esse seria aí o nosso cálculo de diluição. Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Beleza? Então tá bom. Relativamente tranquilo, né? Só entender bem ali o princípio ali da diluição, né? Entender essa questão que a quantidade de matéria é igual na solução mais diluída e na solução mais concentrada. O que muda, né? É o volume que eu tenho ali. Né? Tenho essa quantidade de matéria na solução mais diluída no volume de solução muito maior do que essa quantidade de matéria na solução mais concentrada. Né? Enquanto eu tenho 0,0005 mol na solução mais diluída em 500 ml, na solução mais concentrada eu tenho 0,0005 mol em 5 ml. Né? Então, essa é a diferença. Tá? Espero que tenham conseguido compreender aí. Então, esse é o resultado aí que a gente deve pegar da solução mais concentrada. Tá? Então, mostrando para vocês, então já estou, como vocês podem ver depois, eu coloquei como tarefa na sequência para vocês fazerem a leitura das páginas do livro, daquele que vocês já fizeram a leitura em outro momento, Química Geral e Reações Químicas do Coates. Eu coloco lá as páginas que vocês devem dar uma lida, eu tirei essa imagem de lá, tá? Essa imagem expressa muito bem isso, né? Então, a solução em amarelo, aqui na primeira imagem da esquerda, ela é a solução mais concentrada, 0,1 mol por litro. Né? Então, eu vou lá, pego uma pipeta, eu posso pegar a pipeta no volume, né? Se eu for utilizar uma pipeta no volume que eu já quero pipetar, eu ganho no sentido de não ter muitos erros, né? O erro de pipetagem, tá? Então, eu vou lá, pego uma pipeta de 5 ml, pego esses 5 ml da solução mais concentrada, coloco na solução, né? Então aqui está mostrando a segunda imagem, está mostrando eu pegando essa solução, né? Eu não, né? Outra pessoa ali pegando essa solução, né? E colocando no frasco, no balão volumétrico ali vazio, tá? Então esse volume é colocado no balão volumétrico vazio e na sequência vocês podem ver aqui o frasco de água. Na sequência, então, provavelmente a marcação está aqui, ó, do balão volumétrico de 500 ml. Então o volume desse balão é completado ali com água até os 500 ml. Estão sendo mostrados aqui, ó, bem no centro, tá? São valores de concentração de íons H+, né? De íons H+, ou de H3O+. Então, essa concentração desses íons H+,
Se vocês olharem aqui no exponencial, né, 10 na menos 3, 10 na menos 7, 10 na menos 8, 10 na menos 12, olha que valor baixo, um valor muito pequeno, 10 na menos 12, 10 na menos 8, são valores muito baixos, tá? Então, para a gente não ficar trabalhando e comparando, para ver se é ácido ou básico, comparando e utilizando valores exponenciais e valores muito baixos, né, que dificulta um pouquinho, foi criada a escala de pH. Tá? Então, o que a escala de pH faz? Né? O pH, na verdade, nós temos que pegar o valor dessas concentrações, né? Se a gente fizer o logaritmo dessas concentrações e depois multiplicar o valor por -1, nós chegaremos aí no valor do pH. Tá? Então é isso que eu quero que vocês façam aí, se vocês tiverem disponível, né? Tem tanto a calculadora do celular quanto a calculadora científica, né? Se vocês façam isso agora, tá? Não sei se já trabalharam com a calculadora nesse sentido, digitando ali na calculadora exponencial, né? Eu quero que vocês coloquem esse primeiro valor aqui, tá? Eu quero que vocês façam isso, tá? Peguem a calculadora de vocês, coloquem esse valor aqui, tá? Vejam aí como é a calculadora de vocês também, né? No caso, a minha aqui, se eu digitar o valor com o exponencial, por exemplo, 1,6 vezes 10 na menos 3, e apertar o log na sequência, ele vai dar o valor, né? Daí eu aperto igual, ele vai dar o valor. Vejam se vocês conseguem aí, né? Então, vejam também como que é a calculadora de vocês, né? Então, se vocês colocarem aí, né? Vou fazer na minha calculadora aqui. 1,6 vezes. Aí a minha tem uma segunda função, né? Que é o exponencial, né? Vezes 10 elevado a menos 3. E apertar o igual, né? E na sequência apertar o log, que é o logaritmo, e aperta igual, vai chegar no valor de menos 2,7958. Pegaram a calculadora? Conseguiram fazer aí? Tá? O ideal é que vocês peguem a calculadora e tentem fazer e chegar nesse valor. Conseguiram fazer? Pegaram? Tá? Beleza? Conseguiram? Então se a gente pega esses valores, né? Deixa eu ver aqui que eu tenho, deixa eu ver onde eu tenho anotado aqui esses valores. Bom, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, depois daí a gente vê os outros valores, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Digitem esse valor, né? Como ali o Caleb e o Wesley já fizeram, né? 1,6, 1,6 vezes 10 na menos 3, tá? E aperta logaritmo, tá? Algumas calculadoras pode ser que tenha que digitar logaritmo antes do número, tá? Aí tem que ver como que é a calculadora de vocês aí, tá? Na minha é assim, digita esse valor, aperta igual, depois aperta logaritmo, e aí vai dar esse valor aqui que eu vou colocar no slide aqui, tá? Vai chegar no valor, então, eu já vou colocar o menos aqui, que eu vou explicar para vocês o menos, né? Então, chega no valor de menos 2,7958. 7958. Tá? Então, é esse valor que está entre parênteses, que é o valor que chega quando faz esse procedimento na calculadora, né? Então, por que eu coloquei o menos fora ali do parênteses, né? Porque, como vocês podem ver aqui na fórmula do pH, é menos o valor do logaritmo da concentração dos íons H+. Ou seja, eu preciso ainda pegar esse valor, que é o logaritmo da concentração dos íons H+, que foi menos 2,7978, e preciso multiplicar ainda esse valor aqui por -1. Certo, pessoal? Então, se eu fizer isso, multiplicar por -1, eu vou chegar, arredondando também, né? Eu vou chegar no valor de pH de 2,8. Arredondando, tá, pessoal? Eu chego que o valor do pH é igual a 2,8. Conseguiram entender? Tudo bem, pessoal? Conseguiram fazer na calculadora? Tá? Dê uma conhecida aí uma reconhecida nas calculadoras de vocês, né? Acredito que talvez em álgebra aí ou cálculo vocês tiveram aí que trabalhar com a questão do exponencial, né? Tá? Então, chega que do pH é 2,8, tá? Então, vocês podem fazer, né, o pH aqui dos outros, né?
Vamos fazer aqui só mais como exemplo esse do pH da amônia de uso doméstico, tá? Então, vamos lá. 4,3 vezes 10 elevado a menos logaritmo, valor aqui, né? Vou ficar menos nesse valor ainda, é menos 11,366. Né? Depois a gente pode arredondar, né? Como vocês estão vendo ali na escala de pH ali, já está mostrando o valor arredondado, eu vou fazer como está ali, tá? Então o pH vai ser igual a 11,4, como está na escala de pH ali. Certo, pessoal? Conseguiram entender? Então, o pH é menos o logaritmo da concentração dos íons H+, tá? Se a gente tem... a gente vai fazer um exercício na sequência que eu vou falar da força dos ácidos, né? Então, para calcular o logaritmo da concentração dos íons H+, essa concentração dos íons H+, ela pode variar de acordo com a força dos ácidos, né? Então, eu já vou fazer exemplo ali para mostrar para vocês a importância da força dos ácidos, tá? Então, essa seria né, como a gente faz aí o valor do pH, daí a gente tem as escalas de pH, a gente pode dizer, então, que o pH do vinagre é um pH ácido, porque ele é um pH abaixo de 7, e podemos dizer, então, que a amônia de uso doméstico tem um pH básico, que é um pH acima do 7, né, que é o que é considerado aqui, o 7 é o considerado pH neutro. Certo, pessoal? Conseguiram entender? A gente pode fazer também o caminho contrário. Qual que é o caminho contrário? Olhem aqui para essa segunda, deixa eu destacar aqui em vermelho, essa segunda equação, que na verdade é uma equação que é o inverso do pH, né? Que é o exponencial. Desculpe, que é o inverso do logaritmo, que é o exponencial. Tá? Então, se eu sei, agora olhem para pH ali, é 2,8. Então, seria 10 elevado a menos 2,8. Né? Se eu fizer esse processo, né, vocês têm que chegar num valor muito parecido ou igual destacada em azul, né? Tem que chegar, né? Então, né, 10 elevado a menos 2,8, né? Que para mim deu 1,5848, né? Esse slide está representando, esse slide é uma imagem que eu retirei do livro, que eu indico para vocês fazerem a leitura lá, no, de Química Geral e Reações Químicas, e ele está representando exatamente essa reação que eu acabei de falar com vocês ali no slide anterior. Então, para quem está com enxerga tão bem quanto eu, e pode ampliar um pouquinho essa imagem, né, com o zoom aqui à esquerda, né, vocês têm um zoom ali, dá para ampliar um pouquinho para quem necessita, tá? Eu sou meio cegueta, vou dar uma ampliadinha aqui, tá? Então, o que nós temos? A representação dessa equação química aqui embaixo, né, a equação química que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, só que aqui tem alguns detalhes a mais. Por exemplo, entra aqui, ó, está mostrando o reagente químico gás cloro, está mostrando a geometria molecular desse reagente, ou seja, uma geometria linear, que reage com a molécula de fósforo, que tem essa geometria aqui, formando a molécula de tricloreto de fósforo, que tem essa geometria aqui. Eu quero destacar a geometria do tricloreto de fósforo, porque, como nós comentamos lá na aula de geometria e polaridade de moléculas, quando nós temos três átomos ligados a um outro átomo, como é esse caso aqui, e esse outro átomo, né, esse átomo que estão ligados os três outros átomos, se esse átomo for da família 5A, a gente tem uma geometria do tipo piramidal, algo muito similar com a geometria da amônia, espero que lembre. Por quê? Porque o fósforo também é da família 5A, assim como o nitrogênio. Então, quando a gente faz a estrutura de Lewis aqui, faz as ligações químicas, vão sobrar 2 elétrons, vai sobrar um par de elétrons aqui sobre o fósforo. E aí resulta, então, na geometria piramidal, como nós falamos lá na aula de geometria e polaridade. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês que a gente já está num determinado momento do nosso componente curricular,
que a gente começa a fazer várias relações entre conteúdos que foram abordados ao longo das nossas aulas, né? Então, aqui a gente está falando de reações químicas, mas eu posso falar ao mesmo tempo também de geometria e polaridade da molécula. Também podemos falar de estado físico dos reagentes químicos, né? Então, tem vários conceitos que a gente pode e que a gente precisa abordar meio que junto, porque a gente já está com vários conhecimentos na parte de química. Então, a gente pode relacionar vários conteúdos que já foram trabalhados. Mas falando um pouquinho, então, da reação, né, vocês estão vendo aqui que nós temos o fósforo aqui, que vai reagir com um fluxo de gás cloro, e como eu disse para vocês, aqui na figura, nessa última figura bem da direita, nós temos a representação dessa reação, que é uma reação bem violenta, bem vigorosa, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que essa reação química envolveu a liberação de energia, né? A gente chama de reação do tipo exotérmica, tá? Não, nós vamos iniciar o balanceamento pelo átomo de carbono, tá? Então, o que a gente faz? Nós agora precisamos igualar as quantidades desse átomo nos dois lados da equação química. Então, olhando aqui, ó, nós temos 3 carbonos do lado esquerdo, e por enquanto do lado direito, né, na fórmula do CO2, nós só temos um carbono aqui. Na frente nós temos o número 1, então do lado direito nós temos um carbono. Então entra uma proporção aí matemática, né? Então, para igualar a quantidade de átomos de carbono que nós temos do lado esquerdo, eu preciso colocar o número 3 aqui na frente para igualar a quantidade de átomos que nós temos do lado esquerdo. Então, agora, nós temos 3 átomos de carbono do lado esquerdo e 3 átomos de carbono do lado direito. Então, a primeira parte, os não metais, foi. Bom, saindo dos não metais, então, próximo, hidrogênios. Então, vamos para os hidrogênios. Do lado esquerdo, nós temos 8 hidrogênios. Do lado direito, por enquanto, nós temos 2 hidrogênios. Como eu falei para vocês da questão da proporção, então, para igualar a quantidade de hidrogênios que nós temos do lado esquerdo, que é 8, e do lado direito nós temos 2, o que a gente deve fazer? Nós devemos colocar um 4 aqui. Então, agora, né, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, agora nós temos 8 hidrogênios do lado dos reagentes e 2 vezes 4, 8 hidrogênios do lado dos produtos. Tá, pessoal? Se quiserem me interromper ou perguntar, podem ficar à vontade. Bom, e por último, são os oxigênios. Então, agora vamos olhar os oxigênios. Bom, oxigênios. Nós temos 2 oxigênios do lado esquerdo. E quantos oxigênios nós temos do lado direito? 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. Então, 6 mais 4, 10, nós temos 10 oxigênios do lado dos produtos. Como nós temos 10 oxigênios do lado dos produtos, do lado dos reagentes nós temos 2. Então, o que nós devemos fazer aqui com a quantidade de oxigênio que nós temos do lado dos reagentes? Nós precisamos colocar um número 5 aqui para igualar as quantidades de oxigênio dos dois lados da equação química. Bom, então, essa é a regrinha que eu mostrei para vocês aqui, né? Primeiro, metais, se tiver, se não tiver, eu vou por os ametais ou não metais. É a regrinha que eu chamo de marro. Depois dos não metais ou ametais, nós vamos para o hidrogênio e, por último, para o oxigênio. Feito isso, nós vamos para o final aqui, né? Verificar se o número de átomos de cada lado está balanceado. Bom, eu posso, né, só para confirmar, né, posso pegar qualquer um átomo e fazer essa confirmação. Vamos fazer aqui o oxigênio, né? Só para confirmar. 8 oxigênios do lado esquerdo, do lado direito, 2 vezes 4, 8. Fechou, né? Podemos fazer com toda a equação, na verdade, né, para garantir, né? 3 carbonos aqui, 3 carbonos aqui. Oxigênios, 2 vezes 5, 10 do lado esquerdo. Do lado direito, 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. 10 oxigênios do lado esquerdo, 10 oxigênios. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Conseguiram acompanhar? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza? Então, podem seguir sempre essa regrinha, tá? Do marro aqui que ela vai funcionar. Claro, nós podemos ter equações mais complexas e menos complexas, tá? Bom, como exercício, eu
vou mostrar para vocês esse exercício aqui. Então, essa reação química aqui entre o alumínio sólido e o bromo, que na temperatura ambiente ele é líquido, quando eu faço a reação do bromo com o alumínio, ele forma esse hexabrometo de alumínio, que é um sólido. É essa reação que está sendo mostrada na imagem aqui, e essa reação também eu coloquei o videozinho para vocês lá dentro da aula do dia de hoje. Então, nós temos uma reação entre alumínio e bromo, mostrada aqui. A reação química, vocês olham para a equação, ela não está balanceada, ou seja, eu tenho um alumínio do lado esquerdo e dois alumínios do lado direito. Ela não está balanceada. Então, primeira coisa, antes de ir para os itens aqui, né, eu preciso fazer o balanceamento dessa equação, porque a primeira pergunta é quais são os coeficientes estequiométricos, ou seja, ele quer saber quais os números que ficam aqui na frente. Então, a gente precisa fazer o balanceamento aqui. Então, seguindo a regrinha marro, né, do lado esquerdo nós temos o alumínio, que é um metal. Então, começamos com o metal. Um alumínio do lado esquerdo, dois alumínios do lado direito. Então, o que eu faço para igualar a quantidade de alumínio? Eu preciso colocar um 2 aqui na frente do átomo de alumínio. Tá? Então, eu coloco aqui um 2. Igualei a quantidade de metal, de alumínio. Bom, próximo passo, não metal ou ametal. Então, só sobrou aqui, né, o bromo. Então, vamos para o bromo. Bromo, então, tem 2 bromos do lado esquerdo e 6 bromos do lado direito. Então, para igualar, o que nós devemos fazer? Devemos multiplicar aqui do lado esquerdo, devemos multiplicar por 3, ou seja, colocar um coeficiente estequiométrico aqui igual a 3. Bom, confirmando, né? 3 vezes 2, 6. 6 do lado esquerdo, 6 bromos do lado esquerdo, 6 bromos do lado direito. Então, quando a gente solicita 6 ou aparece quais são os coeficientes estequiométricos, vocês devem colocar algo assim, ó. 2 para 3 para 1. Tá? Não esqueçam que tem que ser indicado o número que não aparece, né? Ele é 1, ele tem que ser indicado, mesmo que ele não apareça, tá? Vocês devem saber que é o número 1 que está ali escondidinho. Tá? Então, esses aqui são os coeficientes estequiométricos dessa equação química. Bom, já abordando um pouquinho a questão dos cálculos estequiométricos que a gente vai fazer na sequência, tá? Nós podemos fazer esse exercício 2 aqui. Então, olhando para essa equação química, prestem bem atenção aqui agora. Olhando para essa equação química, a gente pode dizer que 2 átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de bromo para formar um composto aqui, né, um reagente químico, que é o brometo de alumínio, que é um sal. Tá? Não posso falar que é molécula porque ele é um sal, né? Tá? Dois átomos são necessários para reagir com 3 moléculas de alumínio. Tá? Então, a pergunta dele vem nesse sentido aqui. Ó. E prestem atenção porque tem total relação com cálculos estequiométricos. Mas, em vez de usar 2 átomos, se eu quiser usar 8.000 átomos de alumínio, né? Ou seja, se eu quiser usar uma quantidade muito maior de alumínio, quantas moléculas de bromo seriam necessárias para consumir completamente todo o alumínio? Tá? Então, como a gente faz esse tipo de exercício? Eu preciso olhar para a equação química, né, e verificar qual a proporção de átomos e moléculas que nós temos nessa equação química. O que a gente pode tirar dessa equação química? A gente sabe que nós temos ali que dois átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de Br2. Tá? Isso a gente sabe. Só olhando a equação química ali, eu já posso dizer essa informação aqui. Que 3 átomos de alumínio reagem. Deixa eu colocar aqui em cima para cá, que aqui está muito poluído. Eu ampliei um pouquinho. Então, a gente, olhando para a equação química, a gente sabe que 3 átomos de alumínio, dois átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de bromo. Só olhando para a equação química aqui. Ó, tá? Mas aí entra essa questão. E se eu quero trabalhar com muito mais alumínio do que a equação química, a proporção da equação química está me mostrando? Né? Se em vez de eu trabalhar com 2 átomos, eu quero trabalhar com 8.000 átomos. Então, aqui entra os cálculos que eu falei para vocês, regrinhas de 3. Então, se eu quero trabalhar com 8.000 átomos de alumínio,
Então, quantas moléculas seriam necessárias? Então, a gente tem essa regrinha de 3 aqui montada, né? Que, na verdade, então, seria fazer o quê? Né? Multiplicar. Deixa eu só colocar bem, deixar mais certinho aqui para não confundir vocês, deixar bem ajeitadinha essa regra de 3. Na verdade, o que nós vamos fazer aqui, né, de regrinha de 3? É 8.000 multiplicado por 3 dividido por 2. Tá? Os meios pelos extremos, né? Regrinha de 3. Então, se a gente fizer essa continha, a gente vai chegar aqui que x é igual a 12.000 moléculas de Br2 são necessárias para que aconteça essa reação e todo o alumínio utilizado seja consumido. Então, a resposta aqui é 12.000 moléculas. Então, conseguiram acompanhar, pessoal? Então, eu preciso dessa proporção aqui, dada pelos coeficientes estequiométricos da equação química, da reação química. Eu preciso dessas informações e preciso relacionar essas informações. Né? Então, 2 átomos de alumínio reagem com 3 moléculas de bromo. Da onde você tirou? Daqui, ó, da equação química balanceada. 2 átomos reagem com 3 moléculas de bromo. A proporção da equação química é 2 desse para 3 desse. Mas se eu quiser trabalhar com muito mais alumínio, muito mais átomos de alumínio, então, se eu quero trabalhar com 8.000 átomos de alumínio, quantas moléculas de bromo seriam necessárias? Quantas moléculas de bromo, de gás, de bromo ali? Sequência de etapas que a gente deve obedecer para dar aí nas massas necessárias dos reagentes e do produto formado. Outra informação, né? Quando nós estamos no laboratório, nós não vamos pegar quantidades em mol. Tudo bem que depois eu posso converter essa quantidade em mol, né? Mas, na verdade, em laboratório, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o reagente, nós vamos pesar o reagente. Então, o que eu estou medindo ali? Eu estou medindo a massa. Depois eu posso transformar em mol, se eu quiser. Mas em laboratório, nós vamos medir massa. Então, por isso que nós precisamos encontrar as massas de cada um dos reagentes. Só que eu não posso fazer isso diretamente, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Tá? Então, nós temos uma sequência de etapas, tá, pessoal, para chegar aí nesses valores de massa de cloro necessária e de tricloreto de fósforo formado. Então, como que a gente faz essa sequência de etapas? Bom, etapa 1, etapa fundamental, saber qual que é a equação química, né? E, primeira coisa, verificar se essa equação química está balanceada. Como a gente já trabalhou o balanceamento dela, a gente sabe que ela está balanceada, tá? Então, qual que é a segunda etapa dessa equação química? Além depois de saber a equação química, qual que é a segunda etapa aqui de cálculo estequiométrico, tá? Então, diante da informação que a gente sabe aqui, ó, essa informação que é 1,45 gramas de fósforo que eu quero usar, tá? Então, a segunda etapa é fazer o quê? É transformar essa quantidade de massa na quantidade de mols, ou seja, na quantidade de matéria, tá? Então, como que a gente resolve essa situação, né? Eu sei, então, vamos para a nossa primeira regrinha de 3. Eu sei que 1 mol P4, ou seja, de fósforo, tem a massa que nós calculamos no slide anterior, 124 gramas. Né? Mas agora, se eu quero trabalhar em laboratório com 1,45 gramas de fósforo, 1,45 gramas, qual seria então, a quantidade em mols equivalente a essa massa? Né? Então, eu quero descobrir esse X aqui. Né? Então, qual seria a quantidade em mols que representa essa massa de 1,45 gramas que eu quero trabalhar? Eu quero fazer uma reação química com menos fósforo. Em vez de utilizar 124 gramas, eu quero utilizar 1,45. Então, qual que é a segunda etapa do cálculo estequiométrico? É pegar essa quantidade de fósforo que eu sei, essa informação, né, uma das informações eu tenho que saber. Então, essa informação eu sei. Então, a segunda etapa, o que, que é? É pegar essa quantidade em massa e transformar ela em quantidade de mol de fósforo. Tá? Então, essa seria a segunda etapa. Então, se eu fizer essa continha matemática aqui, né, se eu fizer essa regrinha de 3, x vai ser igual a, façam aí, né, para acompanhar com a calculadora, né, seria basicamente 1,45 dividido por 120, 0,0117 mols, aqui, mols de fósforo. Tá? Então, essa é a quantidade de mols de fósforo que nós temos
referente a essa quantidade de massa que nós queremos usar. Evidentemente, né? Se em um mol, se em um mol, né, foi para descanso aqui, por isso que deu uma travadinha, a tela do meu celular foi para descanso. Então, se em um mol nós temos 124 gramas, se eu estou trabalhando com uma massa muito menor, é porque eu tenho muito menos quantidade de matéria, né? Eu tenho muito menos mols, ou seja, eu tenho 0,0117 mols. Tá, pessoal? Podem fazer na calculadora aí junto para acompanharem também esses cálculos, tá? Bom, então sabemos que nós temos nessa massa referente a 0,0117 mols de fósforo, tá? Terceira etapa. Então, a terceira etapa, nós precisamos, para fazer a terceira etapa, nós precisamos olhar para a equação química, tá? Então, a equação química, ela tem essa proporção aqui, ó, é 1 mol de fósforo para 6 mols de Cl2. Tá? Então, como nós queremos descobrir a massa de Cl2, nós vamos trabalhar com essa proporção aqui que é dada pela equação. Então, nós temos que 1 mol de fósforo reagem com 6 mols de gás cloro. Tá? Então, isso é o que a equação química me diz. Mas se eu quiser trabalhar com uma quantidade de mols de fósforo muito menor, que é o que foi que a gente calculou ali no início, né? Então, se eu quero trabalhar com 0,017 mols de fósforo, qual seria, então, a quantidade em mols de cloro necessária? Tá? Então, essa é outra regrinha de três que nós temos que fazer, tá? E isso aqui, para quem lembra lá estudou cálculo estequiométrico algum dia, a gente está fazendo aqui o uso do fator estequiométrico, né? É verificar qual a proporção que nós temos entre os reagentes e qual a proporção que nós temos entre um reagente e o produto. É utilizar essa relação que vem lá do cálculo estequiométrico, tá? Então, se nós fizermos esse cálculo, esse X, ou seja, a quantidade de mols que nós precisamos de gás cloro para reagir com essa quantidade de fósforo é igual a 0,0702 mols de Cl2. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tudo tranquilo? Tá? Então, foi definido aqui a quantidade em mols de cloro que são necessários, né, para reagir com essa quantidade em mols de fósforo. Beleza, que bom. Tá? Bom, e a última etapa? Qual que seria a última etapa? Então, o que nós queremos saber? Ó, o enunciado está pedindo aqui a massa. Então, você vem prever, né, que nós precisaremos pegar essa quantidade em mols de cloro e transformar em massa. Tá? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que 1 mol de Cl2 tem a massa, né, já calculamos antes, eu vou utilizar o valor arredondado aqui, tá? Tem a massa de 71 gramas. Tá? Eu estou utilizando os valores arredondados, eu poderia não utilizar valores arredondados, não teria problema nenhum. Tá? Se a gente estivesse num exercício, vocês chegariam à conclusão que o valor estaria arredondado ou não, ou eu poderia avisar a vocês, né? Utilizem o valor arredondado ou não. Tá? Então, se 1 mol de cloro tem essa massa, 0,0702 mols de cloro tem qual massa, né? Tem qual massa? Tá? Então, a gente descobre a massa de cloro, que corresponde a esse número de mols de cloro, fazendo essa regrinha de 3. Né? Então, nós chegamos que a massa de cloro é igual a 4,98 gramas de cloro. Então, professor, o que significa essa informação agora? Essa informação aqui me diz que, para fazer essa reação química, eu quero utilizar 1,45 gramas de fósforo, eu precisarei de 4,98 gramas de cloro. Tá? Então, qual é a massa de gás produzida? Qual é a massa de gás cloro necessária para reagir? 4,98 gramas. Tudo bem, pessoal? Esse é o exercício. Tranquilo? Conseguiram acompanhar bem? Tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper. Tá? Eu vou colocar uma dica aqui, porque agora nós vamos descobrir qual é a massa de tricloreto de fósforo obtida quando a gente utiliza aí 1,45 gramas de fósforo. Tá?
Então, a notícia boa para vocês é que nós já vamos chegar aqui da etapa 3, tá? Porque, como nós já sabemos aqui a quantidade em mols de fósforo que nós temos, podemos ir direto para o fator estequiométrico. Ou seja, eu sei que 1 mol de fósforo produz 4 mols de tricloreto de fósforo. Então, eu vou utilizar essa relação dada pela equação química. 1 mol de fósforo produz 4 mols de PCl3, tricloreto de fósforo. Isso a equação química me disse. Pois bem, mas se eu quero utilizar 0,0117 mols de fósforo. Então, qual será a quantidade de mols de tricloreto de fósforo obtida se eu quiser utilizar menos fósforo aqui para fazer essa reação química? Tá, pessoal? Então, se eu calculo esse X, né? Se eu calcular esse X, a quantidade em mols de tricloreto de fósforo formada será igual a 0,468 mols de PCl3. Então, primeiro descobrimos a quantidade em mols e depois, né, como vocês viram ali na finalização do outro exercício, nós pegamos essa quantidade em mols e transformamos ela em massa. Tá? Então, agora, próximo passo, né? Eu sei que 1 mol de PCl3, calculamos lá no slide anterior, né? Apareceu lá no slide anterior. 1 mol de PCl3 tem a massa de 137,3 gramas. Se 1 mol tem essa massa, 0,468 mols de PCl3 corresponde a qual massa de tricloreto de fósforo? Então, só organizando aqui essa regrinha de 3, né, nós vamos chegar aqui no valor de massa, né, de tricloreto de fósforo formada no produto. Então, fazendo esse cálculo, nós chegamos que a massa de tricloreto de fósforo formada nos produtos é de 6,43 gramas de PCl3. Então, a gente pode complementar aqui, né, formada nos produtos. No produto, né, ou como produto. Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar? Legal, né? Esses cálculos aqui estequiométricos. Gosto bastante, é bem interessante. E vocês vão precisar muito, pessoal, tá? Muito, muito mesmo aí, esses conceitos aí ao longo do curso de vocês, né? Vocês aprendem agora em Química Geral, mas depois isso vai ser útil bem para frente, como eu falei, em balanço de massa. 5 regras para a gente determinar os coeficientes estequiométricos dessas equações químicas, tá? Então, o primeiro exemplo, tá? Então, vamos exemplificar, né, para ficar mais fácil aí o entendimento dessas regras, né? O primeiro exemplo é esse aqui, tá? Não, Júlia, eu só vi aqui a oxidação de cada átomo de cromo tem NOx mais 3. Houve variação? Houve variação. Então, o que a gente faz? A gente faz esses ramais aqui, né? A gente pode chamar de ramais ou esses pontos de ligação aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? Para ligar os átomos presentes na espécie química dos reagentes e as espécies químicas presentes nos produtos, né? Então, se a gente tem uma vantagem aí de estar fazendo isso, então, aqui houve uma redução, que eu vou abreviar aqui por RED, tá? Não é RED de vermelho, tá? É RED de redução, tá? Bom, então houve uma redução, tá? E eu vou olhar agora, então, para outra, vou em busca do outro par aqui, né? Oxigênio tem NOx menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Não é o oxigênio. Hidrogênio, mais um aqui, não é o hidrogênio. Né? O oxigênio a gente já viu, né? Enxofre, 0 aqui e mais 4 aqui. Opa, houve então variação do número de oxidação para o enxofre. Então a gente vai fazer o outro par aqui, né? O outro ramal aqui, né? Em vermelho, né? Para o enxofre, para agradar
o enxofre sai de NOx 0 para mais 4, ou seja, houve uma oxidação, aumentou o seu NOx, né? Houve uma oxidação. Tá? Então, se vocês olharem, né, para quem tirou a foto, né, para quem tirou a foto, olhem na foto lá, né, o que falava, então, agora nós vamos sair da regra 1, vamos para a regra 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer na regra 2, né? Então, eu tenho que escolher as espécies entre essas duas espécies aqui de cada par, entre essa espécie aqui e essa aqui, eu tenho que escolher uma dessas duas, né? Eu tenho que escolher ou o dicromato de potássio ou o óxido de cromo 3, né? Eu tenho que escolher uma dessas espécies para iniciar o balanceamento da minha equação química. Tá? Então, vamos começar por esse par. Então, utilizando a regra 2, tá? Então, tenho aberto aí a regra 2, que talvez facilite aí a vida de vocês entender a regra 2. Tá? Então, eu tenho que escolher a espécie química que tiver o maior número de átomos que esteja passando pelo processo de oxirredução. Então, eu olho para as duas espécies e olho para aquele átomo que está sofrendo, no caso aqui, a redução, que é o cromo. Professor, tem 2 cromos nos reagentes e 2 cromos nos produtos. Tem. Então, esse primeiro subitem A da regra 2, a gente teve um empate, né? Então, eu tenho o mesmo número de átomos aqui nos reagentes, que é o mesmo número de átomos nos produtos. Tá? Então, o subitem A da regra 2 não me ajudou a definir aqui qual espécie química eu vou escolher. Então, quando isso empata, né, eu vou para o subitem B, né? Eu vou para o item B da regra 2. Ou seja, se nos dois lados nós tivermos aí o mesmo número de átomos, tá? A gente vai escolher aquela espécie que está no lado que contém o maior número de espécies químicas diferentes. Vamos contar o número de espécies dos dois lados, então. Nós temos 1, 2, 3 do lado dos reagentes. Quantos nós temos do lado dos produtos? 1, 2, 3 espécies químicas também. Professor, empatou tudo de novo. Empatou. Tá? Então, quando empata, se vocês quiserem escrever aí, quando empata tudo, na regra 2, a gente escolhe sempre o lado dos reagentes. Tá? Então, anotem isso que eu acho importante. Tá? Quando empata, então, né, nós temos aqui 2 cromos aqui, então definindo pelo número de átomos, né, presentes nas espécies químicas que nós estamos avaliando. 2 átomos aqui, 2 cromos aqui. Empatou. Espécies químicas. 1, 2, 3 do lado dos produtos. 1, 2, 3 do lado dos reagentes. Empatou tudo. Quando empata tudo, a gente escolhe, então, a espécie química do lado dos reagentes. Tá? Então, vou selecionar aqui. Foi escolhido, então, o dicromato de potássio. Tudo bem, gente? Tá? Então, por isso que foi escolhido o de potássio. Bom, beleza. Então, vamos para o outro par. Né? Então, nós temos outro par a definir aqui. Né? Então, aplicando a regra 2, né? Eu vou ter que escolher uma dessas duas espécies. Primeira coisa que eu olho, o número de átomos que nós temos aí passando pelo processo de oxirredução. Não tem nada escrito aqui, a gente usa 1. No dióxido de enxofre, né, é 1 enxofre, né? Não está nada escrito aqui, a gente sabe que é 1. Tá? Professor, empatou o número de átomos de novo? Empatou. Tá? E o número de espécies? Também empatou, né? Porque a gente já viu para o outro par aqui, né? A gente já viu que o número de espécies é igual dos dois lados. Então, o que a gente faz quando empata? Escolhe o lado dos reagentes. Então, eu escolhi aqui o enxofre elementar no estado gasoso. Beleza? Tudo bem, gente? Aplicação da regra 2. Empatou tudo? Eu vou escrever dessa maneira aqui. Tá? Delta NOx. Ou seja, é fazer a variação do número de oxidação mesmo, né? Fazer a variação da carga. Como que eu faço a variação do número de oxidação? Tá? Então, sempre o maior NOx menos o menor NOx. Sempre. Então, qual que é o maior número de oxidação para essas espécies aqui, né? Para o dicromato de potássio e para o óxido de cromo, né? Qual que é o maior NOx?
mais 6 é um número maior do que mais 3. Então, vai ser, deixa eu escrever aqui, né? Vai ser mais 6 menos mais 3. Então, eu estou fazendo uma subtração desses números de oxidação aqui, o maior menos o menor. Tá? Claro que eu já poderia ter colocado direto ali, né? 6 menos 3, né? Eu só quis mostrar para vocês que é bom a gente colocar qual que é o valor da carga, né? Cargas positivas indicam que a gente está perdendo elétrons, né? A gente não, né? Os átomos estão perdendo elétrons. E cargas negativas que os átomos estão recebendo elétrons. Tá? Então, 6 menos 3 mais... Na verdade, eu não preciso colocar as cargas aqui, né? Vou colocar 3. Tá? Então, vai ficar 3, né? 6 menos 3, 3. Só que a gente tem que multiplicar, né? Para quem está com o celular aí que tirou foto, a gente tem que multiplicar pelo quê? A gente tem que multiplicar por um índice. E qual que é o índice? O índice é exatamente a quantidade de átomos que nós temos na espécie escolhida. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser o 2. Então, eu tenho que multiplicar ali por 2. Tá? Então, vai ser 3 vezes 2. Então, a gente tem igual a 6, né? Então, nós temos aí uma variação, um delta NOx de 6 elétrons. Uma variação de 6. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, organizar melhor. Delta NOx, então, vai ser igual a 6. 6 elétrons. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Tudo bem, gente? Conseguiram acompanhar essa primeira parte? Então, o delta NOx é o maior NOx menos o menor NOx. Eu sempre tenho que fazer essa continha, o maior menos o menor. Depois que eu faço essa continha, eu ainda tenho que verificar a multiplicação por esse índice, né? E o índice no caso, a gente chama de atomicidade. É a quantidade de átomos que nós temos. Nós temos 2 aqui, então por isso que eu multipliquei por 2. Tudo bem? Beleza, então. Então vamos fazer isso agora para o enxofre. Tá? Então vamos fazer o delta NOx para o enxofre. Então, deixa eu escrever em vermelho, né? Para agradar aqui os colorados ou coloradas, né? Delta NOx. Delta NOx, então, para o enxofre ali, né? O maior NOx é 4, menos o menor NOx é 0. 4 menos 0, 4. Qual que é a atomicidade da espécie escolhida? Escolhemos ali a espécie dos reagentes, né? Então, a atomicidade, né, o índice ali é igual a 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 elétrons. Ah, professor, se eu multiplicar por menos 1, né, que eu já sei que é 4, eu indico fazer sempre, porque daí, quando não for 1, né, daí vocês sempre fixam a regra também, né? Tá? Então, mesmo que for 1, é bom multiplicar, né, para relembrar a regra, né, para não esquecer da regra. Tá? Então, foi determinado aqui o delta NOx. Tá? Então, agora o que, que a gente faz? A gente vai para a regra 4. Qual que é a regra 4? Então, bastante atenção agora. O delta NOx calculado para esse par aqui, né, para esse par aqui, o delta NOx calculado, ele vai se transformar no coeficiente estequiométrico da outra espécie. Tá? Então, eu vou fazer o que está falando ali para inverter, né? E o delta NOx calculado para outra espécie, a esse outro par aqui, ele vai virar o coeficiente estequiométrico dessa espécie aqui escolhida. Tá? Então, é o que a gente chama ali de inverter. Tá? Então, o que significa isso, professor? Essa seta aí eu não consegui entender ainda. Né? Então, esse número que foi calculado ali, no caso, os 6 elétrons, né, os 6, ele vai se transformar, então, no coeficiente estequiométrico da espécie química escolhida do outro par, né? Então, ele vai ser o coeficiente estequiométrico aqui, ó, do enxofre. Vou colocar aqui na frente do enxofre, então, o 6. Tá? Questão de espaço aqui não está muito bom, né? Então, eu vou tentar ampliar aqui, tá? Mas saibam que aqui na frente do enxofre é um 6, tá?
ficou meio grande demais aqui agora, é um 6. Tudo bem, gente? Então, eu estou invertendo. Esses 6 elétrons aqui, ó, eles vão se tornar aqui o coeficiente estequiométrico da outra espécie química. Isso é inverter, tá? Já esse 4 vai ter que ser o coeficiente estequiométrico da outra espécie química, que é o dicromato de potássio. Então, o que eu vou colocar aqui na frente? 4. Tranquilo? Beleza, gente? Então, o mais difícil já foi feito. Tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Agora nós vamos para a última regra, né, que é a regra 5. E o que diz a regra 5 para quem está com o celular aí com a foto? A regra 5 é utilizar o método das tentativas, ou seja, a regrinha do marro. Tá? É o método das tentativas que a gente viu aí há uma ou duas aulas atrás. O que diz então, relembrando já, né, já fazendo revisão, o que diz a regrinha do marro, né? Eu devo verificar e devo igualar as quantidades de átomos que eu tenha na reação química, eu tenho que igualar as quantidades dos átomos presentes dos dois lados. Né? E para fazer isso, eu tenho essa sequência aqui. A sequência diz o quê? Que eu inicio pelos metais. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar pelos metais. Vamos verificar a quantidade de átomos que nós temos dos metais dos dois lados da equação química. Tá? Então, primeiro, né, começando aqui pelo potássio, né, 2 potássios aqui, vezes o 4, eu tenho que levar em conta esse número que eu acabei de colocar, né? 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 potássios do lado dos reagentes. Quantos potássios eu tenho que ter do lado dos produtos? 8. Então, eu vou ali e coloco 8. Tá meio poluído aqui, né? Mas devido ali à falta de espaço, nós vamos ter que fazer assim, tá? Bom, se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? Então, eu fui para o potássio, fiz o balanceamento do potássio, agora eu vou para o cromo, que é outro metal, né? Então, 2 vezes 4, mesma coisa, né? 2 vezes 4, 8. Eu tenho 8 átomos de cromo do lado dos reagentes. Quantos átomos de cromo eu tenho do lado dos produtos? 2. Né? Então, o que eu tenho que fazer ali? Matemática, né? Eu tenho que colocar 4 ali na frente. Para ficar 2 vezes 4, 8. E aí eu igualo, então, a quantidade de átomos de cromo que eu tenho do lado dos produtos. Certo, gente? Bom, feito os metais, eu vou para o próximo, né? Que aqui seria os ametais ou não metais, né? Então, nesse caso, vocês sabem que o hidrogênio e o oxigênio são balanceados à parte, então eu não vou olhar oxigênio e hidrogênio agora. Vou procurar se eu tenho outro ametal ou não metal, que é a mesma coisa. Nesse caso aqui, então, o nosso ametal é o enxofre. Então, o que acontece? Nós temos 6 átomos de enxofre do lado dos reagentes e 1 átomo de enxofre do lado dos produtos. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 6. Tá? Então, eu coloco um 6 na frente. Bom, fizemos os ametais, agora o próximo é hidrogênio. Né? Então, 2 hidrogênios do lado dos reagentes. E quantos hidrogênios nós temos do lado dos produtos? 1 hidrogênio aqui, vezes 8, 8. Do lado dos produtos nós temos 8. Do lado dos reagentes nós temos 2. Né? Então, matemática básica, né? O que nós temos que colocar aqui? 4. Tá? Então, aí a gente chega, então, no balanceamento dos átomos de hidrogênio. Tá? Como já estão determinados aqui todos os coeficientes estequiométricos, é porque esse último acerto aqui do hidrogênio, muito provavelmente já fez com que eu acertasse o oxigênio também. Tá? Isso pode acontecer algumas vezes, como aconteceu aqui. Então, vamos só fazer uma verificação. Se fechar o oxigênio, é porque eu fiz tudo certinho, né? Se não fechar, daí eu tenho que recomeçar, tá? Ou encontrar o erro, né?
Então, 7 vezes 4, 28. Estou para o oxigênio agora, tá? 7 vezes 4, 28. Mais 1 vezes 4, 4. 28 com 4, 32. 32 do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos. 8 vezes 1, 8. Mais 3 vezes 4, 12. Né? Então, 8 com 12, 20. 20 mais 2 vezes 6, 12. Então, 20 com 12, 32. 32 oxigênios do lado dos produtos e 32 oxigênios do lado dos reagentes. Acabou? Acabou. Tá? Então, esse é o método de oxirredução para o balanceamento de equações químicas. Tá? Algumas equações a gente não consegue fazer o balanceamento direto pelo método do Marro. Tá? Então, aí, por isso, se aplica, então, fazer o balanceamento via método de oxirredução, que é